Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago dicas e ideias de faça você mesmo, decoração e reformas aqui no canal. Hoje o tema do vídeo é Cantinho do Café. Mozão e eu temos um cantinho do café aqui em casa com muitas decorações que eu mesma fiz, mas é um cantinho que eu tô querendo mexer nele há algum tempo porque a decoração dele não reflete mais tanto o que eu tô gostando de decoração. É um cantinho mais antigo, o móvel é antigo, né? E é toda uma decoração mais escura. Porém, eu gosto do estilo rústico, mas eu quero clarear um pouco esse cantinho do café. Eu acho que ele tá muito escuro, né? E aí eu sabia que eu queria colocar umas prateleiras em cima do buffet lá do cantinho do café. Queria colocar uns enfeites diferentes, mas eu não sabia como ainda eu ia mexer nesse cantinho do café. Então eu fui deixando, né? Fui empurrando. Até que um belo dia, Mozão e eu estávamos andando de carro e a gente encontrou, eu não sei se era um guarda-roupa, se era um armário de cozinha, mas a gente encontrou um armário desmontado na rua e pegamos algumas peças, mas o que mais me chamou a atenção foram as gavetas. Eram duas gavetas grandes, boas, elas estavam ótimas, né? O estado delas estava ótimo e foi aí que eu tive a ideia de alterar aqui o nosso cantinho do café e transformar ele. E foi uma transformação bem legal, eu fiquei muito feliz com o resultado e eu espero que vocês gostem também. Por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos ver como é que tá ficando esse cantinho do café? Mozão, o que você tá fazendo aí? Você fez eu parar na rua com tudo? Foi. Tá, vamos ver aí. Então, o que é isso aqui, Mozão? Peguei umas prateleiras, vai virar prateleira, né? E a gaveta eu também vou fazer prateleira. Tá. E aqui também. O carro tá lotado aí, vamos ver, né? Uhum. Tá. Bom, as duas gavetas estavam com a madeira em ótimo estado, só tinha ali a frente de uma delas que estava um pouquinho bambo, que eu ia precisar arrumar, mas a madeira estava ótima. Então comecei tirando o puxador das duas gavetas, porque eu não iria utilizar eles mesmo. Precisei tirar aí essa parte de correr das gavetas também, né? Elas não iriam mais ser gavetas, então tirei essa parte das duas para poder começar a trabalhar com elas direito. Escolhi como é que eu ia encaixar elas, né? Qual ia ser o formato da prateleira que eu ia montar com elas. E feito isso, eu peguei uma massa para madeira e tampei os furos das duas gavetas, por dentro e por fora. No dia seguinte, com a massa bem seca, né, peguei uma lixa fina aí, a minha lixadeira, né, e comecei a fazer um pouquinho de barulho aí pra vizinhança. Mentira, né? Comecei a lixar onde eu passei a massa, deixei bem lisinho para o acabamento ficar bem legal e aparecer o menos possível de que ali um dia teve um furo. Como eu tinha comentado com vocês, né, a frente de uma das gavetas estava um pouco bamba, né? Eu acabei desparafusando a frente das duas, né? Já quis fazer as duas de uma vez. Eu bati de volta as cavilhas que estavam soltando e colei com cola para madeira essas laterais aí para encaixar na gaveta direito para ajudar a firmar um pouco melhor a frente das duas gavetas, né? Afinal, eu ia acabar pendurando a gaveta, eu sabia disso, né? Então essa parte ficar solta não era uma opção nada viável. E falando em deixar firme, né? Eu coloquei mais pregos na parte do fundo das duas gavetas, porque alguns pontos já estavam sem os pregos, estava com a madeira um pouco solta, né? Então eu resolvi pregar mais pontos aí para deixar bem mais firme esse fundo, para evitar que ele soltasse com o tempo, né?
Depois de fazer isso tudo, eu percebi que a parte de baixo das gavetas tava um pouco áspera, tava com os dentinhos de que tava faltando a lâmina dela mesmo. Então eu acabei passando massa para madeira nesse acabamento de baixo aí que tava feio, né? Tava parecendo aglomerado, e passei na frente da gaveta também para lixar e deixar tudo bem lisinho. Eu podia ter passado a massa só na frente, ali na parte de baixo, não precisava passar nessa borda do aglomerado aparecendo, mas já que eu tava com a mão na massa, eu preferi passar em tudo pro acabamento ficar mais bem feitinho, mais lisinho. E depois de tudo seco, né, voltei com a lixadeira, deixei ali todo o lugar que eu passei a massa bem lisinho. Dessa vez eu tinha certeza que o acabamento estava bem legal, que ia ficar um acabamento liso e bem certinho. Esse tipo de coisa, se eu vejo depois que não ficou legal, eu fico olhando só para aquilo. Então era importante para mim fazer esse pedaço, né? Eu não ia conseguir fingir que não estava vendo que tinha um pedaço sem lixar, que estava com a madeira aparecendo, né? Então não tinha como, foi necessário e valeu a pena pro acabamento final da peça. A minha ideia de juntar as duas gavetas foi vendo esses furos que tinham atrás delas, né? Tinha furo de cavilha. Então eu falei, vou juntar as extremidades das gavetas pelas cavilhas, né? Então eu afundei um pouco mais o furo, né? Para a cavilha entrar direitinho, não ficar sobrando. E martelei as cavilhas e passei cola para madeira. Para a hora que eu fosse juntar as duas gavetas, elas ficarem bem firmes, né? Eu não queria colocar um parafuso no meio da madeira das duas gavetas, porque eu não queria que ficasse aparecendo, ou eu ia ter que passar massa para cobrir, né? Então assim eu aproveitei o furo que já tinha nelas para poder juntar as duas. E assim caprichei na cola para madeira, né? Passei nas cavilhas, passei nas extremidades aí das gavetas onde elas iam se juntar, né? E encaixei bem certinho cada cavilha do seu lado aí e tentei firmar o máximo que podia. Precisei usar o martelo para entrar bem certinho, mas ficou um encaixe bem legal e finalmente essas duas gavetas viraram uma prateleira só. Coloquei um peso em cima da prateleira para deixar bem firme, deixar essa cola secando bem. E depois de bem seca, né, eu peguei e já tirei o pó, limpei bem a prateleira para poder começar a trabalhar os detalhes dela. Teve uma lateral de uma das gavetas que não teve opção, eu coloquei mais uma cantoneira de cada lado para firmar bem, porque mesmo colando, fazendo tudo, ela continuou um pouco bamba, né? Então, pelo sim, pelo não, eu optei por encaixar mais uma cantoneira de cada lado para deixar ela mais firme. Eu optei também por colocar essas placas metálicas nas laterais da prateleira, né, do lado de fora, para ter certeza de que elas iam ficar bem firmes e que não ia acabar soltando uma na outra, né? Eu prefiro pecar pelo excesso de seguro do que, de repente, ela acabar desmontando da parede. E finalmente comecei a preparar a prateleira para pintar. Eu segui a dica de vocês e comprei a batida de pedra. Comprei uma batida de pedra branca à base de água. Gostei bem do trabalho que ficou, gostei de como ela preparou a peça para receber a tinta. Só achei o cheiro um pouco forte, mesmo sendo a base de água, eu achei o cheiro bem forte. Mas foi tranquilo, passei de boa em toda a prateleira. E pelo sim, pelo não também, eu optei por passar 2 demãos da batida de pedra em toda a prateleira. Como a prateleira era branca e a batida de pedra também, né? Eu optei por passar 2 demãos para ter certeza que eu não ia esquecer de nenhum pedacinho sem passar o produto, né?
E a cor escolhida para pintar a prateleira foi branco mesmo, tá? Como eu comentei com vocês, eu queria clarear o cantinho do café e o branco eu achei que ia ser uma melhor pedida, porque eu prefiro colocar cor na decoração, né, do que colocar cor no próprio móvel. Gosto de colocar cor quando convém, mas como eu não sabia ainda ao certo como eu queria esse cantinho do café, eu sabia que eu queria clarear ele, mas eu não sabia o que eu ia trabalhar de decoração, nada, eu optei pelo branco porque ia combinar com qualquer enfeite que eu colocasse. A ideia era que essa prateleira ela tivesse uma estética de cara de casa de vó, né? O formatinho dela eu já achei que lembrou bastante, ó, aquelas prateleiras que a gente vê em casa de vó. A decoração eu queria que puxasse mais para farmhouse. Eu não sabia ao certo ainda o que eu colocaria como, mas eu sabia que com o tempo eu ia acrescentando os detalhes certos e que eu ia construindo a decoração desse cantinho do jeito que eu queria, né? Mas a ideia inicialmente era que tivesse uma estética farmhouse e que lembrasse uma casa de vó com enfeite, aquele cheirinho de café, um cheirinho de pão no forno, sabe aquele cafezinho da tarde? Eu queria que essa prateleira, quando eu batesse o olho nela, eu me remetesse a isso. E não tem jeito, né? Apesar das gavetas serem, na maior parte, brancas, da batida de pedra ser branca e da tinta ser branca, demora pra fechar, né? Então, eu queria um acabamento bem certinho, tudo bem feitinho, então tinha que ir respeitando as demãos e o tempo de secagem entre elas, faz parte, né? Eu pintei a grande parte das gavetas com rolinho, né? Mas pros cantos, eu optei por ir com o pincel pra pegar os cantos bem certinho, ficar tudo com um acabamento bem legal. À medida que eu pintava, eu ia pensando no que eu poderia colocar na prateleira, né? E lembrei de uns potes de vidro que a gente tem aqui em casa que eu nunca uso porque eu não gosto da tampa deles. E resolvi dar uma cara nova para a tampa e utilizar eles nessa prateleira nova. Essas tampas têm cara de ser de metal, mas elas são todas de plástico, tá? Inclusive essa parte que imita alumínio aí é tudo plástico. Então eu comecei lixando todas elas para aumentar um pouco a aderência delas e passei primer em spray em todas. Podia ter usado batida de pedra também, mas o primer em spray é super prático, eu queria aproveitar. Peguei, depois de bem seco esse primer, e pintei com um cinza mais escuro. Eu queria manter a tampa desses vidros uma tampa neutra também, que combinasse com qualquer decoração. Então eu optei por fazer uma imitação de galvanizado, em que eu pintei com o cinza mais escuro e fiz um esponjado aí com uma esponja marinha, com um tom de cinza mais claro e com tinta metálica prata. Fica um efeito super bonito, é super fácil de fazer e já deu outra cara para a tampa desses vidros. Depois eu acabei envelhecendo um pouquinho com preto para dar aquele rústico que eu gosto, né? Não podia faltar. Inclusive, eu tenho um canal de pintura em madeira e reciclagem aqui no YouTube, se vocês quiserem conhecer, tem bastante dica, bastante ideia de decoração bem legal, como essas que eu vou utilizar na prateleira também. Agora sim, esses potes vão ficar com outra cara, hein? E olha só, com a pintura finalizada, que linda que ficou essa prateleira, hein? Quem ia falar que eram 2 gavetas? E eu peguei, antes de pendurar a prateleira, eu optei por fazer 4 furos na parte de cima dela, poderia ter sido na parte de baixo também, tá? Pra encaixar ganchos, porque eu tenho algumas canequinhas de ágata e eu queria pendurar na prateleira pra não perder aquela estética farmhouse que eu tava comentando com vocês que eu queria que tivesse. E olha só o resultado final da nossa prateleira. Olha que charme que ficou. Já deu uma outra carinha pro cantinho do café, né? Eu coloquei chá, café, granola, algumas decorações que a gente já tinha aqui na cozinha e deixei esse cantinho como um cantinho de coisas pro café da manhã, né? Com tudo à mão. Fiquei super feliz com o resultado final e aos poucos eu vou trocando a decoração e vou acrescentando coisas novas, mas já tá com outra carinha nosso cantinho do café. E esse buffet vocês já sabem, né? Vai entrar para reforma no próximo vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, fiquei super feliz com o resultado. Muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.